So box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 126 do Box, o original. Eu sou Juliana Miyahara e hoje estou aqui com o Denis Augusto. E aí, galera? E a gente vai conversar sobre o maravilhoso, só que não, GP da Arábia Saudita, né? Maravilhoso. Nossa, espetáculo. Hoje é um dia de premiações, né, Ju? Dia de Oscar e tal. Assim, nossa, foi um GP de gala, espetáculo. Não. Inclusive, antes de começar a pauta, eu queria fazer uma pergunta. Quem estiver ouvindo por uma plataforma onde dá pra comentar, comenta aí. O que vocês fazem em corrida chata? Eu perguntei isso no meu Twitter pessoal, né? Inclusive, eu falo muito sobre Fórmula 1 lá. Quem quiser me segue lá, @Juliana Miyahara. É um espetáculo, gente. E algumas das respostas foram... Eu achei maravilhosas as respostas, gente. Eu limpei a cozinha e o banheiro, fui jogar Ragnarok, cochilei, nossa, clássico. esse é o disco. Cara, o Ragnarok é... Não, você não viu nada ainda, calma. Cochilei, que é um clássico, né? Eu acho que é... Quem nunca, né? Cochilou em corrida. Joguei Mario Kart 8 com a minha irmã. Nossa, caramba, fez multiplayer ainda, hein? Pois é. Joguei LOL. Olha, muita gente jogando muitas coisas. Muitas coisas old school, realmente, né? E aí, fiz o pé e a mão. Achei maravilhoso, né? Porque você já começa a semana, segunda-feira, com o sono em dia, a cozinha e o banheiro limpos, pé e mão feitos, enfim. Eu confesso que cochilei no final, não acordei nem pra bandeirada, acordei depois da bandeirada, porque eu já sabia o que ia acontecer mesmo. Mas eu passei boa parte da corrida fazendo a unha do pé. E eu nunca fiz isso, eu sempre fico muito focada na corrida, assim, sabe? Mas, nossa, dessa vez foi difícil, realmente. E você, Denis, você saiu ileso ou não? Primeiramente eu não fiz o pé e mão, deixar bem claro. Mas sim, eu dei uma pescadinha. Uma pescadinha na hora que o Norris acordou pra corrida, sabe? A gente vai falar mais do Norris ao longo desse cast aqui, mas a hora que ele quis dar uma de defensor pra cima do Hamilton, que ele adora. Mas enfim, foi nessa hora que deu uma cochiladinha. Bom, vamos para a pauta. Vamos nessa. Ju, gostaria de perguntar a você que com certeza assistiu boa parte dos filmes dessa edição do Oscar. A gente tá gravando provavelmente quando esse programa ir ao ar. O Oscar vai ter ocorrido, né? Vai ter... O Barbenheimer vai ter acabado. Da pior forma possível, na minha opinião. Mas enfim... Se fosse pra escolher um filme dessa edição do Oscar pra definir a corrida de ontem, qual filme você escolheria? Se for pra pensar numa, assim, uma corrida que eu achei chata, que não acrescentou nada na minha vida, eu diria, dos indicados à categoria principal, né, de melhor filme, diria Maestro, porque é o filme que eu mais detesto dos 10 filmes que estão lá, e eu acho que nem deveria estar lá, né, bem Oscar bait, enfim, aí se a gente pensar assim nesse paralelo, o Bradley Cooper ele faz no Maestro, e ele faz sempre, ele segue uma cartilha que é porque ele quer ser indicado, assim, ele quer ganhar o Oscar. Sim. No Maestro, eu acho que é onde isso fica mais evidente, porque ele é um filme, na minha opinião, muito vazio, apesar de o personagem ser muito interessante, eu acho que é um filme muito mediano, assim. Então, pensando que todo o movimento lá do Oriente Médio pra levar a categoria pra lá e produzir corridas a qualquer custo, que é meio parecido com o que os Estados Unidos está fazendo, né, por motivos mais ou menos diferentes, mas no final é tudo dinheiro, eu diria que até tem a ver também, assim, porque é uma corrida que eu acho que eles investem muito dinheiro, como as outras de lá, mas no final não é nada, né, poderia passar batido, assim. Eu achei cirúrgica você escolher justamente o Maestro, né? Porque eu compartilho muito, porque eu assisti o Maestro e falei, nossa, esse filme tem uma produção impecável, tem atuações maravilhosas, tem uma direção muito interessante, só que ele é insuportável! Ele é horrível! Nossa, que filme chato. Eu queria minhas horas de volta. Eu não falava pra você. E não tem nem o... E aí eu vou ser criticado, eu tenho certeza, por você, porque eu citaria que esse filme me lembrou Anatomia de uma Queda. Porque... Que absurdo! Cinema francês, por mais que tenha toda a sua assinatura e tudo mais assim, e eu entendo por que eles colocam toda a questão de
trazer uma questão mais palpável e até certo ponto dramática, assim, não me pega. Eu já tentei, não me pega, assim, mas eu falarei que é Anatomia de uma Queda, porque apesar de cometer o crime cinematográfico, como você acabou de falar, de absurdo aqui, pelo menos tem o Messi. E a cena dele faz valer tudo, e o nosso Messi da corrida foi o nosso querido Oliver Berman. O Messi, pra quem não sabe, Anatomia de uma Queda, é o cachorro, que ele tá presente no filme inteiro, e a cena, assim, tem muita coisa no filme, de fato, interessante, excelente e chata. Mas na Anatomia de uma Queda tem uma cena do cachorro, que o cachorro finge que ele tá morto. E o cachorro atuou, não era um brinquedo ali, não era um prop que eles colocaram um cachorro ali. Então o cachorro foi treinado pra se fingir de morto. Cara, aquela cena foi meu Deus, não é possível isso, sabe? Eu falei, isso é um brinquedo. Depois fui ver, na verdade, que eles ensinaram o cachorro. Eu falei, cara, esse cachorro foi maravilhoso na cena, assim, e brilhou demais, assim. Ele ganhou até prêmio, né? Pela sim. dele. Você falou fingir de morto, e, gente, quem não viu o filme, não é esse fingir de morto que a gente fala pro cachorro se fingir de morto. Finge morto. Aí ele deita com as patinhas assim pra cima, bonitinho assim, sabe? Não, ele vai morrendo, assim, aos poucos. É incrível. Realmente, cachorro inteligentíssimo. E o adestrador, a pessoa que treinou ele pro filme, sensacional também, né? Eu discordo totalmente, mas eu entendi o seu ponto. Inclusive, eu acho que a gente podia falar, então, do Oli Berman, né? Que fica todo mundo esperando muito, assim, e aí eu também tenho um pouco de receio de que ele tenha causado um furor, assim, tipo o que o De Vries causou, assim, sabe? Quando ele substituiu o Alex Albon lá no GP da Itália em 2022. Sim. Mas, dando contexto aí pra quem não sabe o que aconteceu, né? Eu sei que tem gente que ouve o podcast que não assistiu a corrida, mas também, às vezes, não viu o que aconteceu no fim de semana. Mas antes do contexto, Gil, eu acho que é totalmente importante a gente chamar isso, porque é a hora que os nossos espectadores esperam tanto, porque eu acho que está começando agora o Ferrari Cast, né? Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Não é nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Bom, apendicite em pilotos de Fórmula 1. A gente viu o que aconteceu, justamente acabei de falar o que aconteceu quando o De Vries teve que substituir o Alex Albon. Foi uma apendicite e foi um caso de emergência. Teve até uma complicação na cirurgia. Ainda bem que deu tudo certo, né? Alex Albon tá firme e forte, mais forte do que nunca. Mas dessa vez o acometido foi Carlos Sainz, né? Mas o que aconteceu é que Carlos Sainz chegou no dia de mídia, quarta-feira, no paddock, que é aquele dia antes do fim de semana começar, onde eles dão todas as entrevistas para todo mundo da imprensa. Ele chegou a ir, mas ele foi embora pro hotel porque ele tava passando mal e ninguém sabia o que ele tinha. As pessoas sempre falam, é piriri, né? Mas e aí no final era algo maior. Na quinta-feira ele fez os 2 treinos, aparentemente já passando muito mal, com 39 de febre, muita dor. Ele tava com um saquinho para vomitar dentro do cockpit, gente, que absurdo. Jesus Enfim, amado. Eu não sei se eles já tinham diagnosticado e falaram, olha, talvez dê pra esperar, ou se ainda não tinham. Inclusive, eu acho estranho porque aparentemente ele fez uma cirurgia por videolaparoscopia. Que eu saiba, talvez as coisas já estejam mais avançadas, mas quando é uma cirurgia de emergência, normalmente tem que abrir mesmo. E aí é uma recuperação muito mais demorada, enfim. Então eu não sei se realmente estava já no limite do limite ou ainda estava dando pra esperar, tipo os outros. Depois vocês vão entender. Mas na sexta-feira ele não deu pra ele. E aí chamaram o Oliver Berman, que tava lá com a F2, né? O menino fez um treino, pulou de um carro da F2 para um carro de F1, porque quem são os pilotos reserva da Ferrari? São o Schwartzman e são o Giovinazzi, só que eles não estavam lá. E aí eu me pergunto, pra que ter tanto piloto reserva se eles não vão junto, gente? Não tem que ter um lá, pelo menos? Então, é que parece que os dois estavam em outra categoria, participando de outra categoria esse fim de semana, entendeu? Então por isso que eles não foram pra lá. Se eu não estiver muito enganado, mas provavelmente quem vai ter essa informação é a Ninha Ramos, provavelmente eles não estavam lá por conta de estarem correndo em outra categoria que eu não me lembro agora, acho que é o WEC. O Giovinazzi, certeza que é o WEC, né? Por conta do coisa, mas o Schwartzman eu não sei. Mas isso abriu o caminho pro nosso menino urso, né? Sorte dele, né? E aí é muito engraçado, porque ele fala que toca o telefone dele, ele vê que é o Fred Vasseur e ele fala, meu Deus, o que eu fiz? E no final era uma boa notícia, né? Dá aquele frio na barriga, mas é óbvio que todos eles ficariam felizes demais com
com essa possibilidade. E ele fez por merecer, né? Ele teve uma mega performance. Fala mais, Denis, sobre você que tá, né, citou o Messi, o cachorro do Anatomia de uma Queda. Foi o brilho dentro do filme chato pra você. Então conta aí pra gente como é que foi a performance do menino. Olha, assim, eu achei que ele foi muito seguro, porque ele literalmente pegou um carro que ele nunca tinha pegado na vida, ele tinha pegado só no simulador, e ele entregou. Assim, vai ter a discussão de piloto do dia, e provavelmente no áudio que o Felipe vai mandar pra gente em algum momento aqui, se não mandar, é a trama fantasma do Oscar fazendo a gente não receber o áudio do Felipe. Mas o Felipe, no nosso grupo privado, que se você for membro nosso, você vai ver, ele mostrou um gráfico do desempenho dele comparado ao Hamilton e a mais um piloto, deixa eu ver se eu acho o gráfico certinho aqui, do Lando. Ele performou melhor que os dois na corrida de ontem, sabe? Então, tá certo que, pô, o carro dele era melhor e tudo mais, mas ele foi regular, ele não cometeu nenhum erro, assim, vamos colocar assim, nenhum erro a la Stroll, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele, tipo, pô, logicamente teve uns passados reto na pista ali, mas não tinha espaço, por exemplo, então ele teve que passar por fora, e tanto que a direção de prova entendeu isso e nem sequer cogitou punição quando ele passou fora da pista. Ele foi seguro, ele foi calculista, ele não foi pra cima do Tsunoda na loucura, ele deu uns apavoros no Tsunoda, deu, mas ele não foi, sabendo que tinha um carro melhor, e ele foi constante, e ele foi, vamos dizer assim, no máximo que ele podia ir, deu umas brincadas, lógico, mas ele não passou do ponto, que eu quero dizer, entendeu? Ele foi regular, ele conduziu o carro dentro das possibilidades que ele tinha, que é de um cara que teve só um TL, algumas voltas a mais num quali, a um 7º lugar. E conseguiu 6 pontos no campeonato. Ele tem mais pontos que o Stroll hoje. Inclusive, daqui a pouco eu vou instituir aqui. Eu sei que a FIA nos ouve. E assim, nesse ano eu instituí uma nova regra, 2 novas regras aqui. Primeiro é que quem não passar de 6 pontos ao final do campeonato, eles têm mais 22 provas pra isso, vai ser totalmente demitido do grid. Porque se em 22 provas você não fizer 6 pontos e não passar a Oliver Burman, que só teve essa prova e não vai voltar mais provavelmente, neste ano, você não merece estar na Fórmula 1, meu amigo. Mas mas a Alpine... Não interessa. 6 pontos em 22 provas, você não conseguiu fazer. Não, mas tem que ter outra estratégia. A Haas, a gente fala daqui a pouco que até a equipe que tem uma carroça consegue usar uma estratégia pra pontuar. E o Lance Stroll, que tem um carro nitidamente melhor que 5 equipes, ele tem 1 ponto. Se não tiver 5 pontos em 2 corridas, eu acho que o Lawrence Stroll já poderia cortar a cabeça dele. Mas, enfim, eu sei que são só regras que vão existir no meu coração, mas eu acho que são regras que o nosso ouvinte do Box apoia com todo o amor e carinho, né, Ju? Eu acho que, independente de parâmetro, menino estreante e tudo mais, a gente levanta essa bola toda semana. Não digo nem aqui, mas em conversas que a gente tem sobre Fórmula 1, assim, tem muita gente que tá fazendo hora extra na Fórmula 1. E aí quando vem um menino novo estreando desse jeito inesperado e improvisado quase, a gente confirma, né, que realmente tem que abrir espaço para as pessoas, para os meninos. Agora, meninos, né, novos, a minha lista é enorme, assim. O Stroll... Vamos começar, então, falando sobre o que aconteceu agora já com ele, né, e Aston Martin, assim. Pra mim, Aston Martin, nessas 2 corridas, o que eles fizeram foi prometer tudo na classificação e entregar muito pouco na corrida, né? Tipo Charles Leclerc. Mentira. O Charles Leclerc não é que ele entrega pouco na corrida, mas tem aquela coisa, né? Taxa de conversão de poles para vitórias no ano passado. E ele é muito bom de uma volta. Mas aí chega na corrida, pelo menos até o ano passado, né? Esse ano eu acho que é uma outra história. Não tava entregando e a Aston Martin é a mesma coisa, assim. Até porque, né, Ju? Com certeza o desempenho do Leclerc ninguém vai falar muito no áudio dela, em que a gente vai colocar mais pra frente. Então dá pra gente terminar esse Ferrari Cast lá na frente, né, Ju? Vamos terminar. Eu queria só, na verdade, falar sobre uma coisa que é mais meme do que corrida, mas aí, bom, apendicite do Sainz, e ele não me aparece no paddock no sábado, gente, com a pulseirinha do hospital ainda e o curativinho aqui do acesso no braço, andando todo duro, assim, e nossa, e aí gerou uma polêmica lá no meu Twitter também, porque teve muita gente que achou um absurdo, né, nossa, eles não podem se arriscar desse jeito, que irresponsável, também teve muita gente que falou, menino batalhador de aviso prévio lá, ó, trabalhando mais que ninguém. E teve gente falando, gente, uma cirurgia dessas, no dia seguinte, geralmente você tem alta do hospital mesmo, e aí tem que tomar certos cuidados, mas é vida normal. Assim, mais ou
ou menos também, né? Realmente tem que tomar muito cuidado, mas também acho que ele não ia ser irresponsável a ponto de prejudicar ele mesmo e talvez perder a próxima corrida, que é daqui a 2 semanas. Acho que tá tudo bem, né? Mas foi engraçado. Sim, assim, sim. Foi muito inesperado. O Oli até falou que ele deu uma ajudada, né? Falou algumas coisas, falou no rádio durante a corrida, inclusive. Acho que não ele, mas talvez ele tenha falado através do engenheiro de corrida. Enfim, acho que foi engraçado, foi curioso. E eu tava morrendo de medo que ele não tivesse recuperado pra Austrália, mas aí já vi que vai estar recuperado, né? De jeito nenhum ele vai perder mais uma corrida. Tranquilo. 3 apontamentos rapidinhos sobre Sainz e Burman. Primeiro que hoje saiu uma foto do cockpit do Burman antes de começar a corrida e depois, que aquela lateral da proteção ali que eles colocam em volta do piloto, ela é uma espuma, né? E ela tava toda amassada no lado esquerdo do piloto, porque provavelmente a força G e o cockpit, porque o Burman ele é gigante, né? Ele não é pitico. Então não é tão bem adaptado pra ele. Então ficou todo amassado do lado esquerdo dele. O segundo ponto é que o Sainz foi operado no Hospital Militar da Arábia Saudita. Assim, eu acho que se tem um lugar pra você ser operado na Arábia Saudita que tenha todo e qualquer tipo de tecnologia, porque se não é o Sainz que vai ser operado lá, vai ser o rei, sabe? Então, assim, então, pra ele sair andando, é tranquilo, mas o terceiro ponto que eu ia colocar foi que o engraçado é sinalado no final com a foto, né, do Sainz pai, operado. Sim. Imitando. É muito a bom foto do Sainz filho operado. É muito bom. O Sainz postou a foto dele, né, inclusive com uma cara de onde eu tô, que acho que ele devia, sei lá, tá sob efeito de anestesia ainda, na cama do hospital, e o pai dele, que eu carinhosamente chamo de Carlos Painz, do lado, e aí no carrossel tem uma foto do pai dele, o Carlos Painz, no mesmo lugar que ele, também teve apendicite, e aí tava deitado na cama lá até, sei lá, eu acho eles muito parecidos. Então você fala, caramba, né, será que é a mesma pessoa? Não. E aí eu não sei quem é que tava do lado dele, não sei se era o pai dele, acho que não, porque não parecia ser mais novo, mas foi um evento que causou muitos memes, assim, foi engraçado. Excelente. O Alonso largou de terceiro, agora eu tô... Sim. Não, mesmo, ele largou de quarto. Mas o que eu tô pensando é que ele ficou em primeiro em algum treino, não foi, então? Teve, eu acho que foi não sei se foi o 2 ou o 3, acho que foi o 2, ele ficou em primeiro. E aí, na classificação, ele vai bem, na classificação do Bahrein ele vai bem também, e o Stroll vai melhor do que ele vinha vindo, né, no ano passado, então deu uma esperança, assim, só que aí eles perdem muito ritmo. O Alonso mesmo ontem durante a corrida fala que ele não tá conseguindo acompanhar, que eles estão em outro nível, os caras na frente, e que eles precisavam tentar fazer alguma outra estratégia. E o Stroll, ele simplesmente erra e bate, e abandona. E aí até, eu não sei se é porque a equipe ainda não tinha recebido as imagens, não tinha visto a batida dele, né? Ele fala, eu bati no muro, e aí eles perguntam, você consegue trazer o carro? E ele, não, né? Não. Não, aí certo, a equipe deveria responder, mas deveria. Se vira então. E aí é isso, Stroll, acho que eu ainda acho, tem muita gente que fala, de jeito nenhum, ele não vai sair de lá, ele só vai sair de lá quando o Lawrence não estiver mais lá. Eu acho que não, eu acho que em algum momento ele vai mandar o filho embora sim, ou ele vai ser obrigado, sabe? Ele tem outras pessoas que são acionistas do time, né? Enfim, você acha que a gente pode ter essa esperança, Denis? Olha, sobre o Stroll, sinceramente, eu acho que o rolê dele é ele não querer mais. Ele estar irritado com o desempenho dele. E eu começo a achar que isso tem acontecido, sabe? De ele, tô de saco cheio, vou ser só rico mesmo. Eu acho que ele tá caminhando pra esse, tipo assim, poderia ser mais rápido que ele poderia caminhar? Poderia. Mas ele parece estar caminhando pra esse rumo, sabe? Ele não parece mais estar com prazer ali, entendeu? E o carro dele é melhor do que em outros momentos que ele esteve com muito mais prazer no grid. Verdade. E como eu citei na nossa live lá, o primeiro episódio dessa última temporada do Drive to Survive é absolutamente cinema, né? Porque você tem ali todo um negócio bem elaborado, né? O Lawrence falando como é importante a equipe e tudo mais, tal assim. E termina esse arco inicial do primeiro episódio com o Stroll falando com o cara assim, semana que vem vou andar de bicicleta lá na Espanha. E aí acontece o acidente que ele quebra os punhos lá e tal, e tudo que
que a gente já sabe do ano passado. Ele parece que tá gostando de algumas outras coisas além da Fórmula 1 e acaba deixando isso mais evidente. Deve ter um papo esses dias aí dele começar a jogar tênis, tá ligado? Então, tipo, meio que do nada, assim, sabe? Então, começam a ventilar mais coisas em volta de Lance Stroll. E eu acho que o caminho pra ele sair da Fórmula 1 é esse. Agora vai uma questão que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre famílias na Fórmula 1, que assim, pra mim é claro que ele tá ainda fazendo esse rolê por conta que o pai tá patrocinando o sonho dele ali e tá insistindo demais nesse sonho. Não sei ainda se é o sonho dele. Exatamente, né? Eu me pergunto isso também. Quem quer mais? Parece que é o Lawrence que quer mais. Já apareceu antes que era o Lance. Hoje parece que é o Lawrence. Sabe? Passa essa impressão. A gente tá falando aqui só argumentos tirados do Data Saudita, né? Que não tem fundamento nenhum, mas a impressão geral que nos passa é essa, sabe? Eu concordo. Eu acho que ele tem muito sonho que é meio Jos Verstappen nesse sentido, assim, sabe? E ele queria muito, talvez. E aí ele tá usando o filho pra realizar esse sonho. Por mais que a relação entre eles, os Strolls, seja muito melhor, aparente ser muito, muito melhor do que a relação dos Verstappen, que aí também é difícil achar uma relação que seja pior, né? Assim, pelo menos falando em termos de paddock. Não, a gente tá falando de duas relações maravilhosas, né? Mas parece que eles se dão melhor, mas de qualquer maneira pode ter aquela pressão, assim, sabe? Pra ele. E aí você começa a ficar muito aquém do esperado. Pô, quem que fica feliz? Quem consegue ser feliz desse jeito? Ninguém, né? Uma hora você vai querer ir embora mesmo. Você não vai ficar insistindo naquilo pra sempre. Então eu acho que esse ano talvez seja a prova de fogo dele mesmo, porque o ano passado eles tinham um carro que era promissor e no final acabou decaindo muito, mas ele também teve o acidente e isso prejudicou a performance dele. A gente não sabe o quanto, mas com certeza prejudicou. E esse ano ele deveria estar zerado, o carro não tá lá, essas coisas, mas pode ser que melhore, eu acho que vai evoluir até o final do ano, então eu acho que é a prova de fogo dele. Os resultados a gente não sabe, acho que é isso, né? Bom, voltando um pouco... Voltando à programação normal. A gente vai falar a gente tem que falar, e todo fim de semana a gente tem que falar Max Verstappen, que saco. Max sendo Max, né? Então, ele ganhou mais uma corrida, e ainda bem, ele não fez o Grand Chelem, porque ele não liderou todas as voltas, e Charles Leclerc tirou dele a volta mais rápida. Obrigada, Charles Leclerc. Mas, ele soma aí, ó, 100 pódios, 19 vitórias nas últimas 20 corridas. Lembrando que a corrida que não venceu dessas 20, quem venceu foi o Carlos Sainz. Pronto, falei. O Smooth Operator, né? Que ontem foi Smooth Operation, né? Exato, Smooth Operation. Bom, foi a 9ª seguida, 9 vitórias consecutivas. Ele superou o aproveitamento do Schumacher, simplesmente. Então ele venceu 29,95% das corridas em que ele largou, versus 29,64% do alemão. Do Schumacher. Do alemão Schumacher. Ele tem 30,84. O Hamilton, ele tem 30,84 e tá perto pra ele bater também. E aí vem o Clark com 34,72, a segunda próxima meta do Verstappen. O recorde é o do Fangio e ele é uma taxa altíssima, que é 47,06. Praticamente corrida sim, corrida não, na carreira do Fangio ele ganhou. É isso que é o absurdo do rolê. E ele fez o que a gente já esperava, assim, né? Ele tava com um ritmo muito absurdo e foi muito favorecido, inclusive, eu diria, pelo trem do DRS. A gente tá com uma nova regra, que é abrir o DRS, né? Então o DRS é liberado a partir da segunda volta, e isso era muito uma tentativa de ter mais ultrapassagens, ter uma disputa maior. Só que não é o que tá acontecendo. Vamos ver como é que isso vai ser nas outras pistas com características diferentes. Mas o que aconteceu nessa corrida é que virou um trenzão de DRS, e aí ficava todo mundo preso atrás de todo mundo, né? O Piastri ficou atrás do Hamilton, é isso mesmo? O Piastri, ele coitado, ele não conseguia passar. Mas sobre esse pontamento que você colocou, Ju, do trem em DRS, essa regra é vital eles mudarem a regra pra esse ano. Porque a gente tá esse é o segundo maior circuito da temporada. Ele tem 50 voltas. Ao final da primeira volta, o Max já tava 1.2 na frente. É muito absurdo. Uma única volta, você já abriu 1.2. Imagina se fosse que nem ano passado, que espera umas 2, 3 voltas, assim, pra você começar a abrir o DRS. E ia ser pior, entende? Então, tipo, o que me choca nessa história toda é que a gente falou ano passado, RB19. Inclusive, um apontamento rápido aqui, eu comprei uma miniatura do RB19, vai chegar
quiser, quando chegar eu mostro em live pra vocês. Legal. O RB19, ele é um carro assombroso, né? Um dos carros mais dominantes. O Max ganhou 19 provas com ele. Só que a gente lembra, Ju, que tipo, o Max ganhou esse tanto de prova, só que tiveram várias provas que ele ganhou na conta. Por exemplo, no Circuito das Américas, ele ganhou, mas se tivesse mais uma volta, o Hamilton ganhava dele. Uhum. Ele não ganhou todas sobrando, assim. O que assusta esse ano é que ele ganhou no Bahrein, e não pareceu que o Max fez esforço algum pra ganhar no Bahrein. E fez a pole também. Ele ganhou e fez a pole na Arábia Saudita, e mais uma vez ele parece que não fez esforço algum pra ganhar e fazer a pole na Arábia Saudita. Uhum. E aí você pega que ele, em primeiro, um abismo. Aí tá o Pérez, que a gente já sabe o desempenho do Pérez, como que é. E tem outro abismo. Pra aí sim chegar todo mundo, e no momento é a Ferrari, com o Leclerc e tudo mais. E se o Sainz estivesse, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, poderia o Sainz estar perto ali, mas é... Tipo, o RB20, ele parece ser melhor que o RB19, a ponto de que a pilotagem mediana do Checo garante que ele fica à frente de todo mundo. Uhum. Esse é o tamanho do buraco. Inclusive pensando em largada, né? Na largada tem uma diferença de tempo de reação, e aí a gente não tá falando do carro, mas o tempo de reação, eu não vou lembrar os números exatamente, mas é uma diferença muito grande entre o tempo de reação do Max Verstappen e do Charles Leclerc. Eu não vi o tempo de reação, só vi essa comparação, não tinha o do Checo, mas eu acho que eles chegaram no ponto ideal de simbiosidade, assim, sabe? Homem, carro. Sim. E aí não tem ninguém que ameace realmente, assim. Acho que só quando mudar regulamento existe essa possibilidade. Ou as coisas da Red Bull começar a acontecer, né? Então, a gente vai deixar o novelão mexicano, ou sei lá como é que a gente pode chamar isso pro final, mas é isso, tem muita coisa rolando lá, e aí já pensou se é isso que salva a gente dessa dominância absurda? É triste também, né? Porque, os caras chegaram num nível absurdo de tudo, absolutamente, e aí política acabar com isso é complicado. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto, porque eu tenho muita coisa pra falar, porque semana passada eu não vi. Bom, falando em trem de DRS, né, a gente teve lá... O Piastri estava preso atrás do Hamilton. Tinha um monte de gente presa atrás de um monte de gente. Mas eu queria falar do Lando Norris. Até a batida... Porque assim, ela começou a corrida, ela fez um trenzinho, aí teve a batida do Stroll, aí o Lando foi... O Lando e o Hamilton quiseram ser guerreiro, né? Quiseram fazer uma estratégia diferente. Foram lá pra frente, isso deu uma mistureba ali na galera. E teve uma coisa que assim, olha só pra você ver como é que os tempos estão malucos. Eu vou defender a Ferrari aqui. É porque o Leclerc parou, e aí disseram que, nossa, erraram no pit stop do Leclerc. Não, ele parou porque tinha... A hora que ele parou, veio uns 3 carros atrás. E se a Ferrari solta ele assim que terminou o pit stop, ia dar um safe release e o Leclerc ser punido. Simplesmente foi isso que aconteceu. Sim. Tanto que eles recuperaram facilmente depois, assim. O que, por exemplo, não aconteceu com o Checo, que tomou punição. Só que como o Checo abriu 9 segundos pro Charles, ele não perdeu o segundo lugar. Então foi por isso. Então aí a batida deu uma mistura, né? Alguns carros foram pra trás, outros bateram e outros que tentaram estratégia que não deu muito certo e tal, assim. E aí a gente teve um novo trenzinho de DRS. E aí, falando em punição, né? A gente teve algumas punições nessa corrida, mas quem não tomou punição foi o Lando Norris. Engraçado, né? Parece que ele virou o novo Max Verstappen, que não vai ser punido mais. Porque assim, ele errou na largada, claramente, assim. Claramente ele tinha que ser punido naquilo. E depois ele tava zigue-zagueando quando ele tava se defendendo do Hamilton. E ele também deveria ter sido punido lá. Se fosse o contrário, o Hamilton com certeza teria sido punido. Isso me irrita um pouco, Lando Norris. Ele tem me irritado bastante. Porque primeiro que, assim, ele fez essa estratégia dele tentando ser herói da lavoura. E aí quando ele olha pro retrovisor, Max Verstappen. Oh meu Deus, Max Verstappen. Eu quero ver Max Verstappen passar sobre mim. Ui! E passa Max Verstappen. Cara, o Lando não faz nenhum tipo de movimento para defender do Max. Aí fala, não, mas lá no Brasil ele defendeu. Ele defendeu uma volta. E depois não fez mais nada, o carro dele deu uma derretida e tal assim. Mas a gente sabe que Interlagos dá pra fazer mais coisas. Ele não fez porque, sei lá. Mas o Max Verstappen aparece no retrovisor de Lando Norris, acabou. Nossa, Lando Norris vira Valtteri Bottas atual. Tipo, desiste da vida. Isso já é um ponto que me irritou. Outro ponto que me irrita é o quanto que ele é querido pela FIA. Porque o Russell
Russell do carro dele olhou pro Norris e falou assim, ei, ele queimou a largada, porque ele, tipo, tava lá as luzes vermelhas, ele deu uma andadinha, pá, e foi. E assim, você vendo o vídeo, é claro que ele queimou a largada ali. O Russell no carro dele viu, e não foi nem investigado a largada dele, assim. Foi anotada, e aí não se teve mais notícias. Não, tipo assim, aqui ó, anotei, tá feliz? Anotei. Mas não fez mais nada além de anotar. Aí chega na hora de disputar com o Hamilton, né? Nossa, aí serpenteia, aí vira sucuri, aí vira a Juma, sabe? Nossa, ele faz de tudo na frente do Hamilton lá. E, cara, o primeiro ataque do Hamilton, eu acho que ele mudou de posição, sem sacanagem, umas 4 vezes, na reta. E não foi nem sequer anotado, que nem a gente falou aqui. Sim. Aí você pega lá, não, mas é porque ele conseguia defender do Hamilton, mas ele não conseguia defender do Verstappen. Vamos pegar um exemplo de carros assim. O Leclerc, quando ele foi atacado pelo Pérez, pra perder essa segunda posição dele, ele deixou o carro no meio e dificultou o que deu pra dificultar com o Pérez. Até o Max, na hora que foi passar o Hamilton deixou o carro no meio da pista. Se você quiser passar, yeah, man, pass left or right, man. Entendeu? Ele deixa o meio, mas, tipo, escolhe um lado, não joga pro lado e deixa o cara passar, entendeu? Tipo, deixa o mínimo da didática da defesa de uma posição. O Lando não pratica isso com o Max, isso que irrita muito. Mas aí chega outro cara atrás, principalmente o Hamilton. Ah, nossa, aí ele vira um leãozinho, né? E é bizarro essa ultrapassagem do Verstappen nele, porque parece que ele tira o pé, assim, sabe? Antes de chegar à curva, parece que ele tira o pé. É muito de tão bizarro que é bizarramente fácil, assim. Eu tô totalmente com você em relação a essa revolta, porque é isso, assim, ele deveria ter sido punido 2 vezes aí, pelo menos. A segunda vez ele poderia ter recebido uma bandeira preta e branca, assim, sabe? Mas a queimada de largada deveria ter sido punido. Ele recebeu uma preta e branca. Mas foi só preta e branca. Mas, ele, cara, não é que, tipo assim, ele tinha... O que ele fez é punição na hora, tá ligado? Se é o Gasly... se é o Gasly fazendo uma dessa. Nossa, se é o Gasly, ele tira 10 pontos do Gasly, tá ligado? Essa regra, ela é mais aberta a interpretações, assim, de ficar zigue-zagueando na reta mesmo. Então, tem uma discrepância enorme em como os comissários julgam. Então, tem essa desculpinha aí, vai. É que ficou muito feio, porque realmente, é o que você falou, ele foi pro lado umas 4 vezes lá. Então, era muito óbvio, mas ainda tem essa desculpa de que muitas vezes esse tipo de coisa não é punido, não é só o Max, porque o Max faz muito isso, já fez isso, são outros pilotos também. Agora, a largada, pra mim, é surreal, assim. E aí, aquela outra coisa que a gente falou também é a estratégia, né? Achei engraçado que ele foi punido pela própria estratégia, quis dar uma de herói, como você disse, que foi, inclusive, a mesma estratégia do Hamilton, né? Então, sorte a dele, que não ficou sozinho nessa vergonha, mas foi o Hamilton, eu não sei se foi a equipe que decidiu sozinha. A do Norris, eu sei que ele que pediu pra realmente mudar ou fazer diferente, e aconteceu o que aconteceu, né? O que dá a impressão da parte do Hamilton é que, cara, esse ano eles vão usar ele de cobaia pra um monte de coisa, entendeu? Tipo, alguma situação diferente, fala, não, deixa que o Hamilton executa aí. Não, dá pro Hamilton aí. Eles estão, não quer dizer que eles estão, na verdade né, mas supostamente, na vez de não tomar processo, eles estão preterindo o Hamilton, porque o Hamilton não vai ficar mais lá em favor do Russell, né? E o Hamilton parece também não estar muito interessado em avançar com o carro. Até porque, assim, a gente vai falar melhor mais pra frente, o ano começou com aquele cast que a gente gravou lá no comecinho sobre essa notícia do Hamilton ir pra Ferrari, com as primeiras especulações de que Fernando Alonso poderia ir pra Mercedes. E eu falei, o Hamilton vai acertar um carro pro Alonso? Nem a pau. Aí, acontece que nesse fim de semana, que esse rolê da Red Bull que a gente vai falar melhor daqui a pouquinho de novo, não saia daí, gente. Porque tá que nem o João Kleber segurando a audiência. Para aí! A gente ainda vai falar de Red Bull nesse programa. Do Toto Wolff abrindo as portas pro Helmut Marko trazer o Max pra dentro da Mercedes, assim. O Hamilton, se ele questiona acertar um carro pro Fernando Alonso, ele vai acertar um carro pro Max Verstappen? Nem a pau, cara. Então, assim, ele não vai... Cara, ele vai fazer o básico, sabe? De ser um piloto tal, assim. Logicamente, se tiver uma prova que ele vê uma perspectiva que ele tem como fazer uma coisa legal, ele vai fazer porque é o Hamilton. A gente sabe que o Hamilton é assim. Tipo, parece que tem corrida que ele tá dormindo, assim, mas quando tem a chance, igual no que eu mencionei já nesse programa, aquele GP de Cota, por exemplo, do ano passado, ele sentiu o cheiro do sangue e ele foi pra cima, ele quase ganhou. Então, o Hamilton, quando ele vê a oportunidade, ele vai fazer. Mas se, tipo, eu tiver que conduzir as 22 corridas aqui, ele fala, yeah, man, keep push, man.
Mr. Eyes, e vai embora. Só nessa batidinha dele e tal assim, e é isso mesmo. Acho que é isso que vai ser o ano dele, realmente, é o que ele tem demonstrado. E quem faria diferente, né? É engraçado que, vamos fazer esse paralelo aí, a pessoa que pediu demissão e tá de aviso prévio, ela se esforça? Ela não se esforça nem um pouco, né, gente? Vai embora mais cedo. Ela só não pode fazer uma cagada muito grande, porque ela corre o risco de tomar um justa causa. Mas ela vai fazer o feijão com arroz e o clima já não tá muito legal também. Ninguém te chama pras reuniões importantes, né? Com certeza é isso que tá acontecendo lá. E do lado da Mercedes, vamos lembrar de como eles estavam tratando o Valtteri Bottas lá quando ele tava pra sair. Praticamente como se ele não fizesse mais parte da equipe, né? E, por outro lado, o Carlos Sainz, que também tá de aviso prévio, mas não porque ele quer, e ele ainda não tem pra onde ir, então ele, a partir do ano que vem, ele está desempregado, tá lá indo com a pulseirinha do hospital ainda no braço, trabalhar, entendeu? O Sainz, ele tá procurando lugar, entendeu? Então ele tem que se provar alguma coisa. Sim. É diferente. Agora, o Hamilton, ele... Cara, se o Hamilton, tipo, fizer que nem um Gasly, tá ligado? Deu uma volta, minha embreagem tá ruim, vou parar. Ele pode fazer as próximas 20 provas, isso que ele tá na Ferrari ano que vem. O Sainz, não. Inclusive, a gente não falou sobre isso que aconteceu na primeira volta, na volta de formação, aliás, né? Então, ele acabou correndo, então não é um DNS, mas o Gasly, ele teve um problema na caixa de câmbio na volta de apresentação e abandonou, né? É situação de barril da Alpine, que agora, inclusive, tá em último lugar no campeonato e tem menos pontos. Mas eu acho que Ocon e Gasly vão ter muito problema de câmbio do nada, sabe? Meu câmbio tá ruim hoje. 50 voltas na Arábia? Não deixa quieto. Acho que vai acontecer bastante problema de câmbio na Alpine. Então. Tomar punição, vai largar lá atrás mesmo, troca o câmbio, perde 20 posição, sai de último pra, sei lá, se ele larga lá do Bahrein, né? Então vai começar desse jeito e tal, assim, porque, nossa, os dois ali estão pedindo socorro. Eu não queria estar na pele deles, não, e a gente que imaginou que a Haas estaria lá atrás, a Haas fez um ponto, gente. Tá na frente da Alpine. Fez um ponto com o Hülkenberg nessa corrida. Sobre esse ponto da Haas, hoje eu tô estabelecendo várias regras aqui nos podcasts, não sei se você reparou. Eu gostaria de estabelecer um novo prêmio, que a gente tem o melhor participação, mas ele vai ser ocasional, assim. E é um prêmio que eu já digo que Fernando Alonso tem total condições de ganhar, porque ele adora fazer isso, mas que nesse GP eu vou dar pra Kevin Magnussen, que é o merdeiro da prova. O merdeiro da prova, ele não necessariamente é o pior piloto da prova, mas ele é o piloto que causa na prova, entendeu? Então, assim, o que o Magnussen fez? Ele deu um totó homérico no coitado do Albon ali no começo da prova, e depois passou reto ali, e tchau e benção, e foi embora, assim. Então ele tomou 20 segundos de punição. E quando ele tomou 20 segundos de punição, eu falei, eu já tô com a minha corrida perdida, vou fazer aqui uma baguncinha. E aí essa baguncinha foi interessante, porque essa baguncinha segurou uma galera pro Hülkenberg conseguir o pontinho pra Haas, que contando esse campeonato, que você tem 5 equipes que estão muito lá na frente, 5 equipes que estão muito lá atrás, esse pontinho da Haas vai ser fundamental. E o Magnussen utilizou a bagunça dele pra ser tático. E foi tático a ponto de que ele tomou os 20 segundos, mas nem que se ele tivesse próximo da galera ali, ele não ia perder essa posição dele, por conta de que o Max não deu uma volta nele. O Max deu uma volta em todos os carros do grid antes do Magnussen. Então, assim, não conta, entendeu? Tipo assim, o Magnussen deu uma volta a mais que esses carros de trás. Então, ele perdeu 20 segundos, beleza. Ele tem uma vantagem de 1 minuto e meio sobre todo mundo. é as loucuras da Fórmula 1, tá ligado? Caramba. Olha, eu não tinha percebido isso. Então, assim, ele foi merdeiro e foi tático. Então, assim, o prêmio de merdeiro da prova vai pra Kevin Magnussen. Adorei. Acho que a gente podia institucionar, inclusive, em todas as corridas. Prêmio merdeiro. Sim, sim. E falando em merdeiro... Não, mentira. Nada a ver com isso. A gente queria falar rapidinho sobre algo que aconteceu na F2, que foi a vitória do Enzo Fittipaldi, com um passadão. Eu não vi, então conta pra gente como foi. É que assim, o Enzo, ele teve um problema que ano passado, ele teve um acidente horroroso, na mesma Jeddah, ele, nossa, machucou feio, assim, da cabeça e tal, assim, teve que dar ponto, e machucou a mão e tudo mais, assim. E o destino quis que, um ano depois, com uma ultrapassagem, ele tava em terceiro, ele naquela curva 1 ali, ele passou por fora, o primeiro e o segundo ali, assumiu a ponta da prova e foi embora.
e fez uma corrida brilhante, a corrida principal da Fórmula 2, e venceu a Fórmula 2 e dedicou. Chorou no pódio, teve muita emoção na hora que foi dar várias entrevistas ali. O Wilson, como a gente já mencionou anteriormente, que faleceu numa questão muito... Ele tinha algumas outras questões de saúde e tal, assim, e isso se somou a um problema que ele teve de um engasgo, sabe? Então, é uma perda muito trágica pra família Fittipaldi, assim. A família Fittipaldi que é menos unida do que a gente imagina. Os Fittipaldis daqui são meio diferentes dos Fittipaldis de lá, entendeu? Que vão pra Itália e se afiliam a partidos com vieses questionáveis. E tanto que nem rola apoio financeiro, de certa parte, assim, porque, tipo, tem gente que precisa de um aporte, né? A gente sabe, automobilismo e tal, assim, e esse aporte às vezes não chega. E tem algum aporte ali, e tem algumas dívidas também nesse povo. Mas enfim, isso é assunto pra outro... E tudo supostamente, hein, gente? Isso tudo assunto pra um outro momento, mas é feliz, tá ligado? A gente ter uma vitória brasileira referenciando um marco na nossa história, né? Que é o Copersucar, tá ligado? É o cara que fez parte da construção do sonho brasileiro no automobilismo, e é muito legal isso, de verdade. E fica a perspectiva de que, a gente tá falando bastante de Bortoleto, assim, o Enzo, se eu não me engano, ele tá em terceiro no Campeonato Fórmula 2. Tá certo que são só 2 provas, mas, ano passado ele foi prejudicado por conta desse acidente que eu mencionei. Esse ano ele tá começando a ter uma temporada inteira limpa, né? Ele fez uma corrida interessante já lá no Bahrein, e agora com essa vitória aqui, ele aparece como postulante ao título, se ele se manter assim ao longo do campeonato. Quem sabe o brasileiro que a gente vai estar pedindo na Fórmula 1 ano que vem não vai ser o Bortoleto, mas vai ser o Enzo. Pois é. Vamos ver. O bom é ter várias possibilidades, né? Assim que a gente gosta. Sim, imagina Bortoleto, Drugo e Enzo. Não é um sonho distante, mas enfim. Então, faz quanto tempo que não tem... 3 ao mesmo tempo, eu nem sei, eu nem tô conseguindo pensar quando teve, mas 2 ao mesmo tempo, né? Faz muito tempo. 3 eu acho que foi, sei lá, Cristiano da Mata, Rodrigo Zonta, Barrichello e Massa. Em algum momento os 3, ou pelo menos os 4 correram junto. Inclusive nessa prova, eu fui pegar a classificação final, mas a gente teve os 4 ingleses fazendo trenzinho, né? Eu acho que era o Russell, o Burman, o Hamilton e o Norris. Se eu estiver muito enganado, assim, eles ficaram todos ingleses, todos juntos, assim, na classificação final. Fala, meus queridos ouvintes do Box. Estou aqui das terras longínquas de Belo Horizonte para falar um pouquinho com vocês sobre a corrida da Arábia Saudita. É uma pista que é muito difícil, é muito rápida, já foi mais problemática, graças a Deus, agora está levemente melhor em relação à segurança. Não podemos dizer o mesmo em relação à Arábia Saudita, mas enfim, outra conversa. O final de semana não foi muito normal, principalmente para a Ferrari, porque infelizmente o Carlos Sainz teve aí uma crise de apendicite. Ele fez 2 treinos, né? Fez TL1 e TL2, já com dor, já passando mal. Não sabia o que era. Na sexta, descobriu-se que era apendicite e ele foi operado de emergência. Apendicite é uma doença que requer operação normalmente de emergência, então não tem para onde escapar. Primeiro de tudo, eu tenho uma opinião muito forte em relação à saúde dos pilotos e segurança dos outros pilotos, tá? E a mentalidade de todos eles em relação à competitividade e o quanto eles se sacrificam por isso. Assim como Lance Stroll, quando ele machucou a mão, ter feito esse sacrifício parece uma coisa incrível. Meu Deus, ele passou pelas atribulações da vida, ele se superou sua dor para competir. Besteira, idiotice, é perigoso, coloca o cara em perigo, coloca os outros pilotos em perigo. Dor forte, gente, é uma coisa muito perigosa. Ela mexe com os reflexos da pessoa, tá? Mesmo na adrenalina, claro, eles têm muita adrenalina dentro do carro, eles vão vivendo com aquilo, mas dá um pico de dor pro braço, pra mão, pra alguma coisa, dá um tranco e eles perderem o carro, eles sofreram um acidente, acontecer uma coisa pior com eles ou com outro piloto, é um piscar de olhos para isso acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer quando o nosso corpo está vivendo uma dor intensa, tá? Então, eu acredito que, assim, talvez no TL1 a dor tivesse assim, tá chato, eu tô enjoado, tem alguma coisa errada, não tô bem, e ele foi, beleza. No TL2, provavelmente a dor já estava aumentando, porque a apendicite é uma dor progressiva. Então,
nem a Ferrari, nem a Fórmula 1 deviam ter permitido que o Carlos fizesse os treinos. Da mesma forma que nem a Aston Martin nem a Fórmula 1 deviam ter permitido o Stroll correr no GP do Bahrein quando ele estava com a mão quebrada, tá? Isso, assim, é uma opinião minha, que não tem a ver com piloto, que não tem a ver com equipe, e essa opinião vai se valer para qualquer situação. Se o piloto está muito doente, está com febre alta, está com muita dor, não é o ideal que ele participe da sessão. Simples assim. Por mais que sejam pilotos, sejam atletas, estão super treinados, estão super saudáveis, a gente não sabe como o nosso corpo reage a certas coisas. Então, por exemplo, febre alta pode causar convulsão. Febre alta causa desidratação, então os pilotos já desidratam no carro. Com febre eles vão desidratar mais. A temperatura do corpo já está alta porque eles estão com febre. Dentro do carro fica mais alta. É muito perigoso. Então aqui fica minha nota de repúdio principalmente às equipes e à Fórmula 1 de permitirem que os pilotos façam esse tipo de sacrifício, tá? Porque eles correm riscos maiores assim, simplesmente por isso. Eles se colocam em risco e eles colocam os outros pilotos em risco. Então a gente sabe que atleta faz de tudo pra ganhar, eles são competidores, eles são extremamente competitivos e eles vão fazer de tudo pra ganhar e pra participar e poder dar o seu melhor e tentar ganhar. Então, na verdade, é a equipe e é principalmente a Fórmula 1 e a federação, a FIA, que eu não citei até agora, mas eu tenho que citar sim, e a federação, que são os responsáveis por fazer esse corte, por fazer essa análise de risco que eles, dentro da sua competitividade, não vão fazer e que talvez as equipes também não façam, porque querem, né, que o piloto participe também, porque para elas também é vantajoso que o piloto marque seus pontos. Então, na verdade, é a Fórmula 1 e é a FIA que são responsáveis por fazer esse corte, por dar esse basta, fazer essa análise e, assim, tá precisando melhorar um pouquinho. Porque os médicos liberaram. Liberaram porque o cara falou que dá conta. É literalmente isso. Então, precisa dar esse corte. Dito isto, que Carlos Sainz se recupere logo, rápido, seja para a Austrália, seja para o Japão, mas que ele se recupere logo e bem e com cuidado e que se cuide, principalmente, tá? A Ferrari teve que colocar aí um piloto reserva. Giovinazzi e Schwartzman não estavam na Arábia Saudita. Então sobrou para quem? Pro pequeno, nosso bebê da FDA, Ollie Behrman, que era o pole position da Fórmula 2. E caiu de paraquedas de fazer a primeira corrida dele na Fórmula 1, na Ferrari, em Jeddah, que é uma pista super difícil, super perigosa. Olha só, coraçãozinho na mão. Meu coraçãozinho ficou na mão pelo bebê Behrman. E ele foi muito bem. Foi, assim, espetacular. Ele não passou pro Q3 por um pentelhésimo, por quase nada. Fez uma corrida ali que saiu de P11 e terminou em P7. Ele não chegou a segurar porque eu acho que o Norris não chegou perto dele o suficiente pra isso. Então ele não precisa nem segurar o Norris. Ele conseguiu manter uma consistência de voltas o suficiente que o Norris e o Hamilton de pneus macios não conseguiram chegar nele, né? É muito, muito, muito legal. E pra FDA é mais legal ainda, porque a FDA sempre teve ali seus pilotos e tal, mas nunca tinha tido alguém que realmente se destacasse, que fosse representar a Ferrari Drivers Academy até o Leclerc. E agora, esse final de semana, a gente teve 2 pilotos da FDA juntos correndo, Leclerc e Behrman. Então, assim, incrível, muito legal de ver, muito legal de ver. A Red Bull estava em outro universo, até o Pérez, porque, bom, estamos falando de corridas de rua, né? Então, na rua, o Pérez consegue extrair mais do carro do que ele consegue no circuito normal. E o Pérez estava virando até razoavelmente próximo do Verstappen no final, mas o Leclerc conseguiu ali manter o 3º lugar, passou o Norris ali depois das paradas e conseguiu só gerenciar ali, ele gerenciou um pouquinho o pneu, gerenciou temperatura de freios, ele foi fazendo ali um gerenciamento da corrida, ele não forçou muito até a última volta. Na última volta ele foi e conseguiu pegar a volta mais rápida para pelo menos não deixar o Verstappen ter mais um Grand Slam. Norris, Hamilton fizeram uma estratégia diferente, não pararam no safety car e se mantiveram com pneus médios na pista quando todo mundo mudou para duros. Inicialmente parecia que ia funcionar, mas quando eles pararam no final, porque não teve outro safety car, eles mudaram para o macio, mas não foi o suficiente. Eles ficaram ali presos atrás do Behrman e terminaram mais para trás. Russell e Alonso tiveram uma corrida basicamente ali num limbo,
ninguém viu muito o que aconteceu. As brigas que a gente teve mesmo foram Piastri atrás do Hamilton, chorando, sofrendo. Ele mesmo fez uma piada dizendo que conhece maravilhosamente bem agora a asa traseira da Mercedes. E um pouquinhozinho ali de Norris e Hamilton e Norris e Leclerc, mas não teve grandes batalhas ali na frente. O Norris conseguiu segurar o Hamilton, muito porque os dois carros têm o mesmo motor, então quando chegava na reta não tinha diferença de potência que tinha, por exemplo, a Red Bull com a McLaren quando o Verstappen passou o Norris, né? O Norris podia ter pelo menos deixado o carro no meio da pista, né? Vai, dá uma ajudada aí, né? Não precisava ter aberto a porta inteira pro Verstappen, mas a gente sabe que o Verstappen ia passar de qualquer maneira, né? Agora, ali no meio do pelotão, a gente teve umas brigas interessantes e até engraçadas, porque o Magnussen resolveu que ele ia tomar punição o tempo inteiro, né? Ele jogou gente pra fora da pista, ele ultrapassou por fora da pista, né? E ele teve problema de limite de pista em Jeddah, ele conseguiu essa façanha de limites de pista em Jeddah. Teve punição do Pérez também por unsafe release, né? Porque a Red Bull liberou ele errado durante o pit, então ele tomou 5 segundos, mas não fez diferença, ele estava muito à frente do Leclerc. Mas o Magnussen, assim, realmente, ele estava inspirado a fazer merda esse final de semana, né? Teve uma briga legal com o Yuki, teve uma briga legal com o Albon. O Ricardo foi muito mal, muito mal. Eu não acompanhei a corrida do Ricardo, mas ele foi realmente muito mal. Sargent, daquele jeito dele, não fez nada de interessante. Quem mais que a gente pode citar aqui? Albon também ficou meio nulo ali, né? Ali naquela bagunça. Hülkenberg também não fez nada demais. O Stroll bateu. Já estava tomando 0,7 do Alonso com facilidade e ainda foi na parede. Foi a causa do safety car. Então, assim, no momento, a gente tem aí as forças razoavelmente definidas. A Red Bull mandando lá na frente, a Ferrari em segundo, tomando ali, tendo alguma, não chega a ter uma dificuldade, mas assim, com a McLaren e a Mercedes tentando chegar principalmente na classificação. A Mercedes está muito forte na classificação. A Mercedes está parecendo a Ferrari com a SF23, a Ferrari de 2023, muito forte na classificação e perde muito na corrida. E como a gente pode ver com a Ferrari, é possível dar uma equilibrada nesse negócio. Então, vamos ver o que a Austrália nos dá. Tá bom, galera? Um beijo e muito feliz, muito feliz com o pódio de Leclerc e com o P7 do nosso querido ursinho carinhoso Oli Berman. Beijos. Bom, gente, chegou a hora tão esperada da novela Red Bull. Então, eu queria dar a palavra pro Denis mesmo, porque ele tá empolgadíssimo pra falar sobre isso, né? Já que na semana passada ele não teve. Não, empolgadíssimo é uma palavra muito forte. Empolgadíssimo não, mas enfim. Mas acho que você tá muito por dentro de tudo que tá acontecendo e também, e é difícil, porque tem coisa acontecendo o tempo todo, gente. A gente precisa ficar acordado de madrugada pra saber das novidades. Essa coisa tá se desdobrando de um jeito que a gente não tem como prever o que vai acontecer, assim. Deveria virar um spin-off de Drive to Survive, eu acho, porque não vai caber tudo numa série só, sabe? Deveria ter uma só pra ela. Vou começar falando sobre o caso com uma especulação que a nossa querida Aninha colocou no grupo de apoiadores. Você está perdendo esse assunto se você não está lá com a gente. Que insiders estão falando que o U2 planeja fazer uma música pra dar força pra mulher que tá sofrendo com todo esse caso do Christian Horner e tal, assim. Tipo assim, poucas coisas sou especialista na vida, Ju. Se tem uma coisa que eu sou especialista em U2, porque é a banda da minha vida. Eu não sabia disso, não. Eu só fui em 3 shows só na vida. Mas, assim, eu conheço o U2, eles seriam capazes de fazer isso? Seriam, mas eu acho que no momento eles não estão, assim, envolvidos com tanta coisa acontecendo no mundo, sabe? Sei lá, guerra na Palestina, guerra da Ucrânia. Eu não acho que eles não fizeram nenhuma música pra isso. Eu não acho que eles fariam uma música pra esse caso, que também logicamente, se fizer, tem uma causa nobre? Tem. Mas eu acho que eles não se envolveriam com a Fórmula 1, ainda mais porque não faz sentido, sabe? Tipo, um negócio meio... Enfim. Mas é coisa que tá circulando, das várias coisas que estão circulando na Fórmula 1. Antes de começar falando aqui, elogiar muito a postura que a Aninha teve no último programa, ao comentar do caso. Ela, inclusive, até colocou um áudio que ela compartilhou em algum lugar sobre a questão da postura feminina, sobre o caso, e aqui, por mim, eu dou total apoio e total força à voz feminina na Fórmula 1, porque precisa, e ela é, sim, colocada de lado, e não deve ser colocada de lado. A Fórmula 1 Academy tem que crescer mais, tem que ter mais espaço. Tivemos
2 corridas incríveis esse fim de semana, em um circuito onde a principal não teve uma corrida incrível, as mulheres deram show esse ano. Então, assim, a mulher tem que estar cada vez mais presente na Fórmula 1 pra ter sua voz ouvida, porque a mulher tem que estar presente em todas as esferas da sociedade, por conta de que, cara... Eu sei, eu sou homem branco, eu sempre fui homem branco, eu sempre vivi em volta de homens brancos, e a gente, infelizmente, aqui no interior de Minas Gerais, trabalha muito pra homens brancos. E homens brancos não têm noção de dramas da realidade, assim, de coisas que acontecem de verdade, só discutem sobre o próprio umbigo. Então, ter esse tato feminino em todas as esferas da sociedade é necessário, principalmente na Fórmula 1, que tem pilotos com declarações esquisitas, como o próprio Lando, que a gente falou aqui, Ricardo tem declarações esquisitas também, ultimamente. Falta de posicionamento de alguns pilotos, como por exemplo o Max. É um absurdo ele se calar se o fato estiver comprovado, entendeu? E não se manifestar. Eu tô falando isso porque tipo, é um cara que é o protagonista da categoria atualmente e que ele simplesmente não se manifesta. Ele é um NPC, ele é gênio, ele é um monstro. Ele provavelmente, se continuar assim, vai ser o maior piloto da história da Fórmula 1. Já vai. Só que ele, cara, é sem sal. Ele não tem personalidade alguma, tal, assim, e ele é o estereótipo perfeito do piloto dos anos 90. Então, porque é filho de um piloto dos anos 90 também. Não é um cara que adiciona a discussão do legado da Fórmula 1. Ele adiciona a discussão da história da Fórmula 1. Tipo, de contar a história, de quebrar a história, sabe? Ele não pensa no futuro da Fórmula 1. Ele pensa no agora da Fórmula 1, que é o agora dele. Uhum. Isso é a impressão que passa. Mas por várias outras questões, também já falou aqui também. E eu tô colocando isso porque ela é uma questão muito importante pra gente entender o que acontece na Red Bull. Por quê? Porque de um lado a gente tem atualmente o Horner com a divisão da Tailândia, que acho que é sócia majoritária atualmente da Red Bull, que essa funcionária que teria sido afastada foi por conta de um pedido, supostamente, da Ginger, que é a esposa do Newey. Não, que é a esposa do Horner. A Jerry é a esposa do Horner. Esposa do Horner, desculpa. Que ela era a Ginger da Spicer Girls. A Jerry agora, ela fica indo em toda a prova, usando... Uma coisa que a Ju vai entender que eu vou falar, e se você que tá ouvindo não entender, você tem que dar uma olhadinha. A mulher que está por trás do homem forte, que tem aquela visão mais... ela dá santidade ao homem, tá ligado? Ela se usa da sua imagem pra validar o homem e tal, assim como se isso fosse necessário... como se, tipo, isso fosse mudar alguma coisa. Uhum. Lembra muito uma... Porque usa roupa branca, sabe? Porque sempre tá com uma aura, assim, meio que de divindade, assim, sabe? Sempre apoiando o esposo, nossa, nos dramas dele e tudo mais, assim. E, tipo, ela não fazia isso antes. Ela aparecia alguns GPs, aparecia lá no Drive to Survive e só. Aí ela vai no Bahrein, usando branco. Vai agora na Arábia Saudita, usando branco novamente. Mas ela sempre usou, viu? Ela vai bastante... E ela sempre só usa roupa clara, branco, off-white, enfim. Mas que não deveria nem tá indo, né? Não deveria nem tá aparecendo. Sim, sim. mas sabe, tipo, eu vi isso no House of Cards. Não sou um pouco a Claire Underwood fazendo questão de cuidar da imagem dela pra transmitir outra imagem assim? Com certeza é o que eles estão fazendo. Com certeza é o que eles estão fazendo. Até porque eu duvido muito que as coisas estejam bem entre eles. Eu duvido, assim. A não ser que eles realmente já estejam num casamento de fachada pré isso, sabe? Tipo, antes disso acontecer. Mas faz sentido que isso esteja acontecendo, assim, né? A gente tá pensando em alegações ainda. Tudo é supostamente. Mas não sei se você sabe, Denis. Não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe, mas o contexto onde a Jerry e o Christian ficaram juntos já é muito horrível, assim, já é muito bizarro. Sim, eu tô sabendo. Mas, assim, complementando esse lado de cada história, tem o Horner com a Tailândia e o que é especulado, assim, e, assim, vendo fotos, assim, não tenho como falar isso, mas vendo fotos que não são da Red Bull Racing, da mídia social da Red Bull Racing, você vê muito mais o Horner com o Newey fotografados, de um lado, tipo, eles andando muito juntos ainda, e você vê o Marco com o Max e o Jos. O Jos não foi nesse GP, mas, tipo, sendo fotografados do outro lado, assim. Porque você vê nas fotos da Red Bull, tá lá todo mundo junto, né? Tá, eu lembro até da foto dessa vitória do 1-2, tá, tipo, o Marco, o Max, o Horner e o Checo no centro da foto, assim, sabe? Comemorando e tal, assim, como se não tivesse nada acontecendo no rolê, e a gente sabe que tá tudo acontecendo. Então, assim, o que acontece parece que se o Horner sair, o Newey sai.
Então, o gênio do carro sai. O gênio que faz... Melhor colocando. Se o Horner sair, o gênio que faz o carro tende a sair também. E aí você tem o outro lado, que é o do Verstappen, com o Marco que eu falei, que teve sua história do Marco na Mercedes, visto com bons olhos pelo Toto Wolff, falando, nossa, faz falta um velho de 80 anos aqui, ele só não vai ter boné vermelho. O que já me deixou muito puto duplamente, porque primeiro comparar o Helmut Marko ao Niki Lauda, que é uma lenda da Fórmula 1, é uma heresia. Blasfêmia. E segundo que... Cara, você tá falando do piloto que fez a sua vida virar um inferno nos últimos anos, tá ligado? E, tipo, o Toto é sócio majoritário da Mercedes. E ele fazer isso, cara, ainda mais com a pessoa que tá saindo, sabe? Não tem um mínimo de gratidão. Tipo, eu vou entregar aqui a vaga que era do Hamilton pro pior inimigo pro pior rival. Não é inimigo, né? Eles não são inimigos, são rivais. Pro pior rival do Hamilton, eu acho de uma deselegância tão grande assim, sabe? Mas tá. Aí você tem esse lado do Toto Wolff abrindo as portas da Mercedes para o Verstappen e o Marco. O Max dando declaração apoiando o Marco, porque se continuar assim, se o Marco sair, a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso aí. Eu não vou ficar aqui, eu sou muito leal a ele e tudo mais. E aí, chega no meio do fim de semana, o Helmut Marko diz que talvez eu esteja suspenso do próximo GP, porque eu tô sendo investigado. E essa declaração faz simplesmente o CEO da Red Bull ter que bater lá na Arábia Saudita pra conversar e falar, não é bem isso aí, cara, o que você tá falando aí? Tipo, confirmando que ele fica e tudo mais e tal, assim. Ou seja, você tem de lado a lado essa questão desse telefone sem fio, sem fim. Por que ele estaria correndo risco de não ir pra Austrália? Porque, supostamente, né, ele junto com o Verstappen pai vazaram as informações daquele drive do Horner com a moça e tudo mais, supostamente uma moça, né, tudo mais e tal. Então, assim, com a conclusão disso que seria o gênio que pilota o carro saindo, entendeu? Então você tem, de um lado, o gênio que faz o carro pode sair, se o Horner sair. E você tem o Horner ficando, o gênio que pilota o carro podendo sair. E cara, eu falei isso no grupo, e o Felipe deu uma resposta interessante, porque assim, o Ju, é claro qual que é o problema da situação. É o que o Horner fez. Então, a resposta é óbvia. É o Horner sair, entende? Só que o jogo de ego é tão alto, é tão grande assim, que por conta do ego, a Red Bull Racing tá ruindo, entendeu? Ela tá indo pra uma rota de colisão que ela não precisava ter, por conta de ego, sabe? Porque o Horner quer manter a sua índole assim, e isso pode custar a equipe, porque ele pode perder o Max. E se a Red Bull agir e fazer qualquer coisa a favor do Horner, eles perdem o Max. Então, assim, é uma situação muito bizarra, e sendo que a resposta era óbvia. Então, entende? Mas o jogo de cartas foi tão gigante, e dá nojo de ter um jogo de cartas, sabe? Porque é um jogo de cartas feito em cima de uma mulher que supostamente sofreu tudo isso, e é mais uma vez o homem, como eu falei no começo da minha explanação aqui, olhando pro próprio umbigo, olhando só para suas questões e não olhando o estrago que ele tá fazendo em volta dele. É que eu vejo essa história de um jeito um pouco diferente. Pra mim, isso que tá acontecendo, a acusação de assédio, a investigação que foi feita internamente e o pedido de saída, ou o que todo mundo quer, que se ele é culpado mesmo, se aquele drive que vazou é real, enfim, que ele saia. Então, pra mim, isso é só uma cartada de um dos lados, do lado oposto ao do Horner, dentro da Red Bull. Eu acho que não é o problema primário. Falam que essa rixa, essa quebra, né, em dois lados dentro da Red Bull, começou a acontecer quando o Horner foi tentar comprar parte ou o time inteiro, que aí eu acho que não, até porque o time inteiro ele é avaliado em mais de 2 bilhões de dólares, então ele não tem dinheiro pra isso, ele tem muito pouco, inclusive. Eu acho que a fortuna dele é avaliada em, sei lá, muito pouco entre milhões de aspas, mas eu acho que a fortuna dele é avaliada em 100 milhões, assim, isso perto de 2 bilhões não é absolutamente nada. Então, quem seriam também os investidores, né? Mas ele foi pedir pra comprar pra Tailândia sem falar com a Áustria. E aí, foi aí que tudo começou, supostamente, né? E aí eu acho que essa história toda, esse caso do assédio, ele só veio à tona por interesse do outro lado em derrubar o Horner mesmo. Eu acho que, e não tô falando que isso tá errado, né? Muito pelo contrário, isso tá certo. Mas eu acho que eles não estão fazendo
isso pelos motivos certos. Eu acho que eles estão usando isso pra um ganho que não tem nada a ver com vamos agir do jeito certo, vamos proteger essa funcionária. Ela tá sendo boi de piranha, na verdade, ela e o caso todo, assim, a meu ver. Então, é pior ainda. É tudo muito pior. Ou seja, eu acho que essa briga ela não vai deixar de existir se o Horner sair por conta desse caso específico. E pior ainda, isso também não vai servir de lição nem pra Fórmula 1, nem pra Red Bull. Esses casos devem acontecer, pra mim, é só mais uma quinta-feira, sabe? Eu acho que isso acontece aos montes em todas as equipes, porque elas todas são majoritariamente formadas de homens, então fica muito mais difícil você combater realmente. E eles só deram uma cartada, assim. No final, ela vai ser a maior prejudicada, porque já tá sofrendo hate e assédio moral por ter feito essa denúncia, e aí o que a gente sabe é que ela realmente foi afastada do cargo dela. Então ela tá se ferrando, enquanto todas as pessoas em volta dela nessa história, seja o Horner, ou seja a mulher do Horner, né, que talvez tenha pedido o afastamento dela, ou sejam as pessoas que estão usando a história dela pra ganhar politicamente poder dentro da equipe, todas essas pessoas vão ganhar e só ela vai perder. E as mulheres todas vão continuar perdendo, porque essas coisas vão continuar acontecendo e isso não vai mudar nada, assim. Infelizmente, né, sei lá, tendo uma visão muito pragmática mesmo, eu acho que é o que você falou. A gente precisa começar lá da base para as coisas e aumentar a presença das mulheres e ter diversidade de uma forma geral na Fórmula 1 para que a gente evite certas coisas como essa. Assim, tem que ter na base, mas eu acho que a diversidade tem que começar de cima pra baixo, tá ligado? Tem que começar a ter diversidade no topo, na gestão, sabe? Na base que eu digo não na base da categoria, mas a base é a gente ter pessoas lá, assim, em todos os lugares. Ah, não, sim, perfeito. Entendi a perspectiva. E aí, você tava falando antes também sobre o Max não se posicionar, né? E é isso, ele não se posiciona sobre absolutamente nada, assim. O traço de personalidade dele é piloto e mais nada. E as pessoas não cobram isso dele também. Toda vez que acontece alguma coisa, as pessoas vão cobrar de quem? Do Hamilton. Como se ele fosse porta-voz de todas as minorias lá dentro, assim. E por mais que ele queira falar sobre isso e ser também um pouco isso, ele não tem a obrigação de ficar comentando essas coisas. Tudo bem, eles perguntaram pra vários pilotos, perguntaram pra maioria dos pilotos, se não pra todos, mas perguntaram pra alguns chefes de equipe também sobre isso, só que as pessoas, elas não querem falar, e aí elas falam, algumas pessoas posicionaram, e eu gostei muito do posicionamento do Zac Brown. Ele falou o que todo mundo deveria falar, mas em geral eles não vão falar mesmo, sabe? E mesmo com alguém puxando o bonde, né, mesmo tendo lá o Hamilton que fala mais sobre isso, a gente tinha o Vettel que falava muito sobre muitas questões sociais, o resto não vai junto, assim, é trabalho de formiguinha mesmo. E, enfim, essas consequências que você levantou, possíveis consequências de Max Verstappen na Mercedes, será? É possível. E aí a gente começa a pensar em, bom, a Red Bull não vai mais ter o motor Honda, e aí será que tá dando ruim isso? Assim, será que o Verstappen ele já tá querendo sair? Será que esse é o verdadeiro motivo de ter essa treta toda? Sei lá, mas ele pode ser que esteja, né, porque parece estranho ele querer sair de lá. Afinal, né, eles atingiram a simbiose perfeita entre carro e homem, mas talvez ele saiba de muitas coisas que a gente não sabe, né? Vai mudar o motor em 2026. E aí talvez ele saiba de coisas da Mercedes. A gente não sabe. E aí Sim. Outras especulações, né? E o Newey, se o Horner sair, será que ele vai pra Ferrari? Será que ele vai se aposentar? Mas, Ju, o problema da gente não saber é diferente nesse caso, porque, pô, especulações sobre carro, motor e tal, assim, beleza a gente não saber, faz parte da Fórmula 1 a gente não saber. Agora, especulações a gente não saber sobre um caso de assédio que pesa, sabe? Que é o triste, assim, porque, poxa, é isso que machuca a gente, sabe? Uhum. Mas é isso, a gente não vai saber mesmo, assim, é gente muito grande lá e é triste, realmente. Não tem muito o que fazer, assim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e a gente tenta manter todo mundo aqui atualizado o máximo possível. Eu acho que tende agora a dar uma acalmada, entre várias aspas também, né? Tem 15 dias, né, para a próxima prova. Então tem 2 semanas pra... Porque, assim, o que eu vejo de curso natural é... Assim, por mais que o Christian Horner tenha o seu peso com a parte tailandesa da Red Bull, que tem
um bom... Acho que é majoritária a parte tailandesa da Red Bull agora. Que tem um bom poder ali dentro. Na hora que você colocar, tipo assim, o Horner ganha prova? Não. O Horner, ele, tipo assim, ele é um bom gestor ali, pelo que a gente... É impossível. A Red Bull se construiu com ele, tá ligado? Foi com o Vettel e ele tá sendo agora com o Max. Na questão da gestão, ele que ajudou a construir isso. Mas ele não é o cara que senta a bunda lá no carro e ganha a prova com 30 segundos de diferença. E ele não é o cara que pega a caneta lá e faz milhões de cálculos, assim, pra colocar esse carro maravilhoso na pista que a gente tá falando, que é um RB20 que o Max ganha 2 provas sem nem suar direito, passando a impressão pra gente. Ele faz lá a pole do jeito que ele quer. Aperta um botão, a pole tá no volante dele. Então, assim, por mais que ele tenha o poder da influência, nitidamente, porque esse caso se fosse com outra pessoa já estaria resolvido, dentro da Fórmula 1 que eu digo, ele não é o cara que ganha a corrida no aspecto prático. Então eu vejo que a Red Bull, ela vai utilizar, talvez possa utilizar, ou então eu torço pra que possa utilizar esses dias pra, Horner, tá bom, para de brincar com o brinquedo assim, Newey, vem aqui, a gente vai dar isso aqui pra você viu que ele fez errado e tudo mais, tal assim. Então, tipo, pra convencer o Newey ia ficar, o Max eles não vão perder, e pro Horner, tchau e benção, e esteja feliz que você não vai sair daqui num camburão, sei lá. Eu acho que talvez esse é o caminho. Seria a melhor solução. Então, assim, eu acho que talvez o problema maior que eu acho que passa na cabeça da Red Bull é como manter o Adrian Newey no momento, sabe? Na questão mais prática, assim, do que é questão de Horner ou Max, assim, porque o Max, entre aspas, é fácil de manter. O Newey já não sei. Vamos esperar. Acho que não é surpresa para ninguém que acompanha as categorias de base a qualidade da performance que o Oliver Behrman teve. Ele sempre demonstrou que é um bom piloto. Ele tinha feito a pole position na F2 para o final de semana, né, antes de ser retirado da F2, depois de um final de semana tétrico da Prema no Bahrein. Então estava tudo apontando para ele ter um belo final de semana na Fórmula 2. Passou para a Fórmula 1, fez o sábado bastante bom. Não foi para o Q2 por milésimos do Hamilton. Tem um carro melhor que o do Hamilton, óbvio, mas o Hamilton, né, corre desde que o Behrman tinha 2 anos de idade. Então, sem contar que vai ser uma ótima diversão até o final do ano ver quantos pilotos vão conseguir ultrapassar o Behrman, que agora é 10º no campeonato da Fórmula 1 e por acaso último no campeonato da Fórmula 2, e ver quantos pilotos lá do fundo vão conseguir marcar mais pontos que ele, né? Porque ainda tem um problema, que é o fato dele ter marcado 6 pontos em uma corrida só, significa que mesmo se um outro piloto marcar 6 pontos, né, em, sei lá, 1/8, 1/10, blá, 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 ele não ultrapassa, porque o Behrman vai ter um resultado melhor no desempate. Então, vamos ter que esperar aí quem vai chegar a 7 pontos, que para essa rapaziada lá do final, tá parecendo que vai ser difícil na maioria das corridas. Então, veremos. Uma outra performance que eu acho que precisa ser ressaltada é a do Magnussen. Sim, a performance dele foi necessária porque ele basicamente resolveu tomar todas as punições possíveis, levou 20 segundos de punição, mas tudo bem. O que ele fez depois, eu acho que foi incrível. Os nossos gloriosos apoiadores aí, eu mandei o gráfico das voltas que o Magnussen estava segurando a rapaziada atrás dele, e é impressionante, porque ele leva 1 segundo, 1 segundo e meio, quase 2 segundos, e quase todo esse tempo é no setor 1. Tem inclusive uma volta que o Magnussen perde mais tempo no setor 1 do que na volta toda, quer dizer, no setor 2 e 3 ele até dá uma aceleradinha para não deixar ninguém ultrapassar ele. E com isso ele conseguiu salvar a corrida do Hülkenberg e marcar um pontinho para a Haas, que não é nada, ajuda bastante, ajuda a equipe a já começar a se descolar das outras equipes que estão vindo atrás, porque, né, a gente sabe que essa briga vale muito dinheiro, vale um prêmio muito importante para a equipe, e considerando o Gene Haas, né, como ele basicamente não quer investir 1 centavo, quanto mais prêmio a equipe conseguir, mais ela vai ter para investir, talvez, né? Não sei como é a contabilidade lá da Haas. O melhor desse final de semana, eu acho que é indiscutível, não tenho o que dizer, foi o Oliver Behrman. Eu vi lá a votação do Driver of the Day, que ele não ganhou na unanimidade. E assim, quem se dignou a gastar o seu tempo para votar no Driver of the Day, para votar em outro piloto, tinha que ter a possibilidade deles votarem em qualquer coisa revogada para sempre. A única coisa que eles poderiam continuar votando é para dar 5 estrelas pro Box, que é sempre importante e a gente sempre agradece. Mas fora isso, não pode votar mais em nada, porque obviamente não tem a capacidade de escolher uma opção boa. Fala sério, não tem outra pessoa para falar. Gostei muito do Carlos Sainz
aparecer lá, logo depois da operação, para dar, né, aquele apoio moral, e provavelmente deu uma ajudadinha ali no boxe e tudo mais. Pior, eu acho que é difícil, de novo, dar para Toro Rosso, porque a performance do Daniel Ricciardo foi horrível. Eles fizeram um erro no pit stop dele, acabou com a corrida dele. O Tsunoda não tinha performance para batalhar ali onde ele estava, começou a perder posições depois. Foi assim, mais uma corrida desperdiçada de uma equipe que, né, mais uma vez, durante a pré-temporada, não, quem sabe agora vai. Pode ser até que eles melhorem, pode ser até que eles achem mais performance nesse carro, mas até o momento não foi a lugar nenhum. E a decepção foi o Stroll, que mais uma vez fez uma bobagemzinha que na maioria dos lugares não teria o menor problema. Ele errou por 5 centímetros uma curva, em Jeddah é muro, com a suspensão quebrada, né, sem poder virar o carro. É isso aí, acontece. Acontece com todo mundo, mas com ele, infelizmente, acontece um pouquinho mais. Assim, eu gosto do Lance Stroll, eu gosto do esforço que ele faz para estar onde está, com a ajuda do pai, obviamente, mas a vida de um piloto de Fórmula 1 não é brinquedo, mas ele realmente tá difícil. A segunda decepção, eu adoraria falar que ela é universal, mas eu sei que não é. Que é essa história toda do Christian Horner, que cada vez mais patético, cada vez mais ridículo, ver todo mundo, né, os jornalistas sem coragem de falar nada, tentando manter o acesso, não irritar ninguém, o Horner fazendo uma turnê de propaganda com a mulher, fingindo que está tudo bem, assim, é ridículo, é lamentável, cara, é muito irritante, é lamentável que tem alguém que tenha sido usada de marionete nessa briguinha política entre Horner e Marko e os austríacos, os tailandeses e tudo mais. Cara, é muito lamentável. Eu não vou torcer para acontecer o melhor, porque eu sei que o melhor não vai acontecer, mas assim, é igual você ver 2 times que você odeia jogando um contra o outro, ver guerra entre Coreia do Norte e Rússia, falar assim, cara, não dá para os dois perderem, não. Dá para torcer contra os dois. O Marko e o Horner, para mim, são exatamente isso, é torcer contra os dois. De repente a Red Bull sair dessa com uma nova estrutura completa. Vamos ver. Mas é isso aí. É lamentável. A equipe está nessa penimba aí. A categoria que a gente gosta está nessa situação que é muito ruim para ela, mas que, obviamente, as pessoas que têm o poder para resolver isso não acham que está tão ruim assim, porque, afinal, né, o cara só mandou umas fotinhas, encheu o saco lá de uma menina, pô, tranquilo, até parece. É isso, né? É o mundo que a gente vive, infelizmente. As pessoas que poderiam resolver esse tipo de coisa não estão interessadas. Então, isso aí, segue o baile. E vamos nós para a Austrália em 2 semanas. A gente falou várias vezes do grupo de apoiadores essa semana, porque várias coisas rolaram lá, e agradecer eles por estarem nos apoiando, e você que não está nos apoiando ainda, vem com a gente, porque essa semana foi bem legal, né, Gil? O povo lá do grupo tá brilhando, não tá? Nossa, o nosso grupo tá demais, ele tá crescendo, né, então a gente tem tido opiniões diferentes sobre vários assuntos, e é muito legal conversar com pessoas com opiniões diferentes, mas num clima de muito respeito, e a gente troca figurinha, literalmente figurinhas, tá? Figurinhas de Fórmula 1, a gente troca memes, é muito bom, assim, e também tem discussões mais sérias. Vou aproveitar então e já agradecer os nossos apoiadores, os apoiadores Monzo, um agradecimento de coração, e os nossos outros apoiadores das outras categorias, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Então, se você quiser apoiar também, escolha uma das categorias. A gente tem 4 categorias que dão direitos a benefícios diferentes e que começam de R$5, então cabe no bolso de todo mundo. Se você quiser, pode contribuir com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com. E vamos pro melhor, pior, decepção agora. Bora lá, Denis. Olha, Ju, o meu melhor, e eu sei que eu vou ser polêmico nesse melhor, vai ser pro Max. Ah, mas por que é polêmico pro Max? Porque esse fim de semana se falou muito, e de fato, ele fez uma corrida brilhante, ele abriu discussões, que foi o Oliver Burman, ele fez uma corrida excelente, de verdade, para as condições que ele tinha. O menino urso, de fato, brilhou muito. Ele foi
impecável no que ele tinha condição de fazer. Só que ele ficou em 7º lugar. Se o Sainz tá na corrida, eu acho que ele ficava em 4º ou 3º. Então, assim, por mais que o Oliver Burman tenha sido brilhante, tenha tido desempenho melhor que o do Hamilton, assim, ele ficou em 7º lugar com a Ferrari. Então, assim, é lógico, eu tô contextualizando tudo, mas ele conseguiu tirar o máximo dele, mas ele não conseguiu tirar o máximo do carro, entende? Ele não teve condições de tirar o máximo do carro. E, cara, o Max, ele faz isso em 19 das últimas 20 corridas. Então, assim, o meu melhor vai pro Max, o pior pra mim vai pro Ricardo, porque ele deu uma rodada do nada ali, tem um momento, entendeu? Ele já tava lá no fundão, e rodou. Nossa, e tipo, tá sofrível. O Ricardo tá sofrível esse ano. Teve essa questão da última prova aí, dessa parada bem esquisita que rolou com o Tsunoda ali, entendeu? E, cara, ele não tá performando bem na minha visão. Eu acho que a Red Bull, a hora que passar todo esse vendaval, vai ter que prestar atenção nisso, porque, como eu falei já, o Oliver Burman, ele abriu essa discussão novamente de jovens pilotos e ano passado a RB, que se chamava AlphaTauri, teve um caso que foi o Liam Lawson sentando ali e não fazendo um trabalho guardado as devidas proporções, obviamente, de carro e tudo mais, o que o Liam Lawson fez uma coisa nas várias corridas bem digna, como o Oliver Burman fez nessa prova, entendeu? Então, assim, tem gente boa pra subir. Você tem gente interessante ali pra subir, entendeu? Então não é que a pessoa fala de entre safra de pilotos, assim, né? Tem gente ali. Tem gente que qualquer oportunidade que tá aparecendo, tá pegando, tá mostrando. E o Ricardo não tá pegando, não tá mostrando e estão dando muita oportunidade pra ele. Então, o pior pra mim é o Ricardo. Com menções honrosas, logicamente, Lance Stroll, que é o pior dos nossos corações sempre, né? E Lando Norris, que me deu muita raiva, mas já explanei a raiva dele ao longo do programa, então não vou colocar ele aqui. Mas ele poderia ser um pior, só que o pior... sabe, a gente falou de Oscar no começo, Gil. Sabe quando o filme é tão ruim que dá a volta? E fica bom? Sim. O Ricardo, ele não tá dando... A corrida dele não foi do Magnussen, que foi tão ruim que deu a volta e ficou boa, entendeu? A corrida do Ricardo tá sendo ruim de chata. Tá sendo ruim de suportável, assim. Então, o Daniel Ricciardo, pra mim, o pior. A decepção é Jeddah. Jeddah, logicamente, essa questão de traçado, ser perigoso e tudo mais. A gente falou várias vezes aqui, tá nos programas dos anos anteriores. Meio que os pilotos ficam um pouco receosos pelo fato dela ter bastante risco e eles ficam mais comedidos durante a prova, mas uma perspectiva que eu colocar de Jeddah é que esse ano eu consegui ver mais treinos os TLs. Eu não consegui ver os outros anos de Jeddah. E essa pista é muito bonita de dia. Eles tinham que correr pelo menos no crepúsculo, sabe? Ela é mais bonita de dia que de noite. Que de noite eles têm mania, nossa, mete drone lá, fazendo escudo da equipe e tudo mais. Mas essa pista, ela é tão bonita de dia. Ela tem um mar batendo do lado dela, assim, sabe? E é toda colorida em volta, assim. Mas não, eles fazem corrida à noite. Aí fala, mas a Pirelli não quer deixar fazer corrida à noite ali, por causa do calor, de dia ali, por causa do calor e tudo mais. Cara, vindo de uma pessoa que teve lá na Arábia recentemente, correr de dia, correr de noite, o calor ali não faz a menor diferença, cara. É quente o tempo inteiro, sabe? De verdade. É mesmo? Nossa, porque eu achei que fosse, tipo, muito mais... a corrida fosse obrigatoriamente à noite, porque era impossível o calor de dia, assim. Então, realmente não faz sentido. Então, assim, no Bahrein, eles corriam de dia, sabe? No começo do Bahrein. Ele não era à noite. Então, é possível correr de dia lá, sim, logicamente. Assim, é quente. Lógico que é mais quente de dia do que de noite. Só que você sente o calor, muito mais o calor de dia do que o calor de noite? Não. Entendi. A diferença é que tem um sol e eu não tenho sol, mas é quente do mesmo jeito. Então, assim, não adianta você escapar do calor, sim. Então, pelo menos começa de dia e termina de noite, sabe? Pega o crepúsculo, saca? Mas não. Mas enfim, não é um lugar assim que... E também nessa pista não vai ficar, né? Essa semana, nossa, fizeram todo um escarcel mostrando, né? Que vai na Qiddiya, né? Que é a Qiddiya, né? Que vai ser onde estão construindo uma pista nova lá, que, nossa, parece aquelas pistas de Speed Racer do filme, sabe? Que é um negócio, tem parte elevada e as pessoas ficam na parte baixa, assim. É dinheiro do petróleo, né? Então, enfim, eu não gosto da pista. Justo. Bom, melhor, eu concordo com o Denis, é o Verstappen, mas só pra falar alguém diferente, eu vou falar o Oli Berman, porque por causa de tudo que a gente já falou aqui. Menino pulou do carro de F2 pro carro de F1, teve que ficar se moldando aos enchimentos lá que estavam apertando ele. O Denis falou, mas eu ouvi no rádio dele também, ele falando, isso aqui tá incomodando muito, dá pra melhorar? E no final melhorou, mas não ficou bom, né? E aí, tudo que ele fez, ultrapassagens, as primeiras voltas dele
foram lindas, assim, meu Deus, o menino tá com sangue nos olhos. Lógico, ele largou de macios e todo mundo em volta tava de médios, né? Mas há que se valorizar, principalmente essa impetuosidade numa pista que é perigosa. E aí dá curiosidade de ver o que ele faria mais, né? Será que tem assento pra ele? Deveria ter, talvez, né? Vamos ver. E ele ganhou piloto do dia também. Sim, e, inclusive, ó, senhor, ó, vou comentar rapidinho aqui, que eu não falei o que eu queria fazer. Senhor Charles Leclerc, abre o olho, tá? Fique dica, tá ligado? E, inclusive, ele foi piloto do dia, né? Ele ganhou, acho que com 45% dos votos. A galera gosta de sangue novo, sabe? Então, vamos ver aí se abre umas vagas, galera. O pior eu vou falar Lando Norris, porque eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva de ele não ter sido punido por todas as coisas que ele fez e porque ele deliberadamente foi pra uma estratégia errada, né? Ele não foi convencido pela equipe, ele não enfiaram goela abaixo a estratégia, ele quis fazer aquela estratégia e ela deu muito errado. Então vai pra ele, a raiva passa daqui a pouco, mas é que nessa corrida ele merecia. E a decepção Aston Martin, a minha decepção é Aston Martin, porque eu acho que deveria estar entregando muito mais, e aí ela ilude a gente na classificação e na corrida não acontece nada, feijoada. Quero ver, entendeu? Cadê o Alonso que fazia pódio e atrás de pódio no ano passado? Devia estar fazendo também agora. Senão ele vai se aposentar. E aí, talvez não seja tão ruim assim, né? Eu sei que o Dennis vai adorar se ele se aposentar. Ah, não, pô, eu sonho com esse dia. Mas já pensou ele ir pra Mercedes? Sei lá, ia ser muito doido. Eu não sonho com esse dia. So box. E é isso, gente, ó. Mas se vocês não seguem a gente no Twitter e no Instagram, sigam lá, CastBoxBoxBox, porque tem cobertura de treino, classificação, corrida, várias informações que... E com essa novela da Red Bull, a gente precisa atualizar as coisas lá, porque um episódio por semana de podcast não dá conta. Então sigam lá. Já falei e repito que quem quiser contribuir pontualmente ou com valores diferentes dos nossos planos de apoio, tem a nossa chave do Pix, que também é o nosso e-mail. Se quiser mandar e-mail, gente, com textões, mandem, a gente lê aqui, podcastboxboxbox@gmail.com, e avalie a gente aí no seu agregador de podcasts favorito, seja com 5 estrelas, seja com 10, seja com like, enfim. Compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de Fórmula 1 e não conhecem o podcast ainda. É isso. Algum recado final, Denis? Hidratem-se. Então é isso, gente. Hidratem-se. Daqui a 2 semanas a gente tem mais um GP lá em Melbourne, na Austrália. Terra de Piastri e de Ricciardo. Nos vemos lá. Box. Box.